Mas dias atrás eu ouvi um áudio, inclusive, uma pessoa falando assim, vai acabar com feira, PPP. Você deve ter visto algo assim. Tá aqui na pauta essa tá discussão, aí, né? é importante. Vai acabar com feira e tal, enfim. E aí, assim, você vê tanto que há pessoas, que é o que eu disse, às vezes a gente precisa vir aqui para combater mentira, para combater desinformação, porque infelizmente há pessoas inocentes que acabam acreditando nisso, né? O que nós temos? E olha, eu não iria falar sobre isso, mas eu precisei, porque o assunto, como que eu levo adiante se eu não chamasse os feirantes para conversar? O que acontece? Eu estive lá na CEINFRA com o Adib Elias, né? O Adib me disse, olha, eu vou dar 2 objetos para você lá em Piranhas. Aí ele disse, tinha lá casa de velório, conselho tutelar e uma feira coberta. Aí eu disse, olha, eu gostaria do conselho tutelar e de uma feira coberta. E aí, assim, eu não iria noticiar isso, Jota, porque eu gostaria de dar notícia quando chegou a empresa aí para construir, tá lá fazendo um alicerce, assim como, por exemplo, das casas, a empresa já tá lá. Quem quiser ir lá ver, né, já tá lá, já tá instalando. Então, eu não gostaria de fazer isso, mas eu precisei. Por quê? Porque para a gente receber esses objetos, eu preciso indicar o local. E aí eu precisei chamar os feirantes e falar, olha, existe, né, essa situação que o governo, né, irá nos beneficiar com 2 objetos e eu preciso decidir qual será o local. Chamei eles, a gente conversou, foi uma conversa boa lá no gabinete, todos, né, que se prontificaram aí, eles me explicaram, olha, a gente gostaria que fosse aqui por isso, por aquilo, né? Então, assim, até para tomar decisão, Jota, é o que eu disse, eu chamei as pessoas envolvidas, nós dialogamos, ouvi aquilo que eles preferiam e aí nós vamos acatar, vamos fazer dessa forma. Mas eu, Jota, eu teria o cuidado, eu nem divulgaria, por exemplo, essa informação aqui se não tivesse sido a necessidade de definir qual era o lugar, né? Porque como que... eu vou fazer lá na praça, por exemplo, onde era a praça do Setor Sul. Aí depois começa a construir, aí gera uma revolta porque eles não queriam lá. Então, nesse caso, eu precisei chamar as pessoas para ouvir deles qual era a vontade. Mas se fosse qualquer outra situação, por exemplo, conselho tutelar. Conselho tutelar eu entendo que não tem esse apelo. Então, o conselho tutelar vai ser feito em um lugar que eu não chamei ninguém para conversar e tá tudo certo. O senhor fala que o conselho tutelar é uma sede nova, né? Porque hoje está ali... Por os mais antigos, não sei se os jovens vão saber, ali perto da Tele Goiás. Né? Exatamente. A gente que é mais antigo, mas ali nas proximidades da antiga delegacia, hoje está ali. Então, é uma notícia aqui, um break news, então, né? Uma notícia de primeira mão. O Conselho Tutelar deve ganhar uma sede nova. E aí eu quero puxar esse assunto, porque circulou nas redes sociais, realmente, eu quero que o senhor repise mais essa situação. Circulou nas redes sociais na semana passada que o senhor acabaria com a Feira do Agricultor Familiar de quintas-feiras. Isso acabou circulando e foi ganhando força. Então é ao contrário, a ideia é fortalecer a feira e não acabar. Se tudo der certo, a gente está trabalhando para isso, Jota, né? E isso é um compromisso que o Adib Elias fez conosco, e eu acredito, pelo histórico que ele tem, que é um homem muito sério, né? Um grande gestor, que nós vamos ser contemplados com a nova feira coberta, né? Então, qual que é a ideia? De ter um espaço próprio, adequado, para acolher aqueles feirantes, um lugar moderno, né? Então, essa é a nossa expectativa. Né? Mas eu quero comemorar quando? Quando começar a construir. Prefeito, essa questão da feira foi até uma cobrança, né? A Feira do Agricultor Familiar começou muito forte, com shows, com atrações ali, era uma movimentação danada. O pessoal ia para ali não só para comprar, mas para ter um momento de lazer. Ao longo dos anos foi se perdendo força. Apesar de todo o esforço dos feirantes, falta estrutura. E muita gente elogia, por exemplo, o renascimento da Feira de Bom Jardim de Goiás, que hoje é um entretenimento nos finais de semana. Para a gente exemplificar, seria mais ou menos aquilo? Poder ter um dia para a feira, mas com ajuda, com apoio do poder público? Sim. Inclusive, Jota, na conversa que nós tivemos, eu fui muito franco com eles. Né? Se tem algo que, assim, eu considero que é um perfil meu, é franqueza. Eu não fico mentindo para ninguém. Né? Então, cheguei e disse para eles, com a equipe nossa, falei, gente, eu acho que o horário que é realizado a feira não colabora, não contribui para que a gente tenha um movimento bom. Porque eu vou dar... Eu como referência, Jota. Né? A feira começa lá de manhã, de madrugada. Né? Quando é no final ali da tarde, praticamente os feirantes já foram embora. Alguns já fecharam, já foram embora. Aí eu, por exemplo, trabalho o dia todo. Qual que era o momento que eu teria, por exemplo, para ir para lá com minha família, sentar, para comer um pastel, tomar um suco, né? Quem gosta de uma cerveja, toma uma cerveja, um guaraná, seja o que for.
eu penso que a partir das 18 horas. Para ter um show, como é que eu vou colocar alguém para cantar lá, um showzinho? Eu vou colocar alguém para cantar lá 3 horas da tarde, Jota? Né? Não há nem público para isso. Então, eu, com essa franqueza que estou falando aqui com você, falei para eles, falei, gente, eu acho que o horário de vocês não colabora para a gente ter um movimento e resgatar a feira. Mas eu impus isso para eles? Não. Falei para eles, eles disseram que ia conversar, ia ter uma reunião, se eles entenderem que tem que manter o horário, né, como sempre foi, ok, né? Mas eu considero, individualmente, estou nem dizendo prefeitura municipal, né? Estou dizendo eu, Fábio, acho que o horário não favorece, inclusive, para ter esse suporte da prefeitura. Né? Se você for olhar lá, por exemplo, Bom Jardim, que foi resgatado, vai lá olhar qual que é o horário que é feito, né? Vai lá ver se não é nesse formato que nós estamos dizendo, começa ali num período ali já mais da tarde e avança até o período noturno, né? Então, assim, essa franqueza que eu estou tendo aqui com todos que me ouvem, eu tive lá com eles. E eles disseram, não, nós vamos conversar, mas eu vou respeitar a vontade deles, né? Se eles falarem não, porque quem faz feira são os feirantes. Se eles falarem não, desse jeito tá bom pra gente, é assim que a gente quer, eu vou respeitar. Prefeito, para não correr Mas o a risco... gente quer resgatar, né? Sim. Quer ajudar. Obviamente, quero colocar lá a gente pra cantar, quero colocar, sei lá, tipo bingo, ajudar o que for, né? O que for necessário. Mas meu ponto de vista é que o horário hoje não favorece até pra gente ter uma ação de suporte. Igual eu vou colocar lá uma pessoa pra cantar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, para qual público? Sim.